que ela tem sido, Senhor Jesus, boca de Deus nesta terra, Pai. Eu te peço, fala através dela, Senhor, e que a tua palavra vá de encontro ao nosso coração e que ela fale, Senhor, aquilo que tu queres que nós ouçamos, Pai. Em nome de Jesus, sê com ela. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Gente, vocês estão felizes com Jesus? Deus é bom? O tempo todo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vocês estão preparados? Eu acho que eu vou dar uma segunda chance. Vocês estão preparados? Quando o pastor Rafael me chamou para pregar hoje, ele já tinha me pedido para pregar, acho que foi dia 26, não foi? E aí eu falei para ele que não dava. E aí... Deus prega uma peça na gente de vez em quando. E aí ele falou assim, pastor, você pode pregar no culto para mim? Eu falei, posso. Só que eu não sabia, gente, que era o que eu ia falar. E falo para vocês que eu estou pregando para mim a semana toda. E eu sei que Deus vai pregar para vocês também nessa noite, amém? Só fique preparado. Eu acho que pelo tema já deu para vocês verem, né? Amor próprio. Você tem? Pergunta a pessoa que está do seu lado aí. Amor próprio, você tem? Mas responde para a pessoa, não deixa no vácuo, não. E eu descobri que amor próprio é uma necessidade básica do ser humano. Todos nós precisamos ter amor próprio. Assim como a gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa se divertir, a gente também precisa existir em nós um amor próprio. E nessa noite nós vamos descobrir se nós realmente temos ou não. E se realmente nós estamos dispostos a desenvolver o amor próprio. Se nós estamos dispostos a ser desconstruídos, foi o que foi acontecendo comigo. A minha questão não foi o amor próprio em si, mas é quando a gente depara e às vezes a gente diz assim, nossa, eu tenho amor próprio. Eu quero ver, porque no final do culto, você vai perguntar para você mesmo se você tem amor próprio. Porque eu também achei que eu tinha. Estou dizendo, gente, a gente prega para a gente primeiro. E essa foi uma palavra que me confrontou em muitas coisas. Mas Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. E eu quero começar te fazendo algumas perguntas, porque eu acho que a pergunta faz a gente refletir. E o que move o mundo são as perguntas. Então eu quero te fazer a primeira pergunta. O que nos faz amar alguém? Você já pensou nisso? O que é que leva a gente a amar alguém? E aqui eu botei 3 coisas. A primeira é a gente saber da existência dessa pessoa. Não é verdade? Então, a primeira coisa, a gente sabe que essa pessoa precisa existir na nossa vida para a gente amar essa pessoa. A segunda coisa, conhecer a pessoa. A gente não ama quem a gente não conhece. Você ama quem você não conhece? Se você chegar uma pessoa aqui agora, eu não estou dizendo o amor que Cristo manda a gente ter de respeito, de consideração, mas eu falo de amor, de querer ter essa pessoa na sua vida, de querer caminhar com essa pessoa. Para isso você precisa conhecer essa pessoa. E a terceira coisa, você precisa, para você conhecer, você também precisa conviver e se relacionar com essa pessoa. Não é verdade? Porque à medida que a gente vai se relacionando com a pessoa, a gente vai amando essa pessoa. Estou mentindo? Até aqui está tudo bem? E como nós sabemos que nós amamos alguém? A gente aprendeu, a gente viu agora, que o que nos faz amar é saber da existência, é conhecer e relacionar.
Mas como que nós sabemos e temos certeza que nós amamos alguém? Essa pessoa se torna uma pessoa muito importante na nossa vida. Nós nos importamos e nos preocupamos com essa pessoa e queremos o melhor para ela. Estamos dispostos a fazer qualquer coisa para dar a essa pessoa o melhor. Estou mentindo? Não. Depois, nós nos sentimos bem na companhia dessa pessoa. E é tanto que a gente quer essa pessoa perto. O tempo todo a gente quer estar perto dessa pessoa. Por quê? Porque a gente ama. Depois, nós aceitamos e toleramos, suportamos os defeitos. Principalmente quem é casado. Né? Eita, glória! Aí os casados se manifestam, os namorados ficam calados, porque quando está namorando é como se não existisse defeito, né, gente? Mas existe, né? Os defeitos existem. Mas aí o que é que a gente faz? O amor não é cego, mas a gente fica cego. E aí a gente diz assim, não, mas eu amo tanto essa pessoa, que o defeito até eu tolero, eu suporto. Não é verdade? Mas por que você tolera e suporta o defeito do outro? Porque você ama. E aí, tem uma outra coisa. Nós reconhecemos e valorizamos as qualidades. Nós temos prazer em falar da qualidade de quem a gente ama. Hoje mesmo tinha uma pessoa na minha frente falando da mulher. Eu digo, você quer um guardanapozinho? Porque a baba está caindo aí. Por quê? Porque estava valorizando, exaltando a minha mulher e não sei o quê. Eu falei assim, dou um guardanapozinho aí para você limpar. Por quê? Isso é amor, gente. Machuca a gente e a gente perdoa. Por quê? Porque a gente ama. E aí, agora eu quero te perguntar. Você se ama nessa medida? Tem gente que vive como se não existisse. Mas você existe. Você existe. Você conhece você mesmo? Você consegue se relacionar com você? Conviver com você mesmo? Porque tem gente que não se suporta. Olha aí a gente sinalizando o amor próprio. Como que está o nível do seu amor próprio? Só aqui no começo. Só estou começando. Ainda nem entrei na palavra. Será que você é importante para você? Porque para a pessoa que ama, que você ama, ela é importante para você. Mas você é importante para você? Você se importa com você e se preocupa para que você tenha o melhor? Você se sente bem na sua companhia? A sua melhor companhia tem que ser você. Será que você consegue sentar em um sofá e não ter ninguém em casa e você desfrutar da sua companhia? Você diz assim, gente, eu sou uma pessoa maravilhosa. Ai, nossa, que coisa boa. Ai, Senhor, obrigado porque eu tenho essa oportunidade de estar aqui, Senhor. Eu e eu mesmo e o Senhor comigo. Isso é amor próprio. Ok? Outra coisa. Você tolera e suporta e aceita os seus defeitos? Vai aí analisando a medida do seu amor próprio. Você reconhece suas qualidades? Ou você é daquele que diz que você é o verminho de Jacó, miserável, pobre, cego e nu? Porque eu vejo que tem crente que fala isso. Eu não, eu sou filha de Deus, herdeira, corredeira com Cristo, mais que vencedora. Eu sou isso. Porque tem pessoas que se você perguntar assim, quais as suas qualidades, eu não sei. Mas quando fala de defeitos, põe 30. Isso é o nível que está o seu amor próprio. Defeito nós temos, mas nós também temos qualidades.
E nós precisamos assumir isso, gente. E outra coisa, nós precisamos também nos perdoar. Porque às vezes nós falamos tanto de perdoar o outro, de pedir perdão, mas muitas vezes nós não nos perdoamos de coisas, de falhas, de defeitos, de erros, de fracassos que nós cometemos. Isso é falta de amor próprio. Ah, porque eu consigo perdoar o outro, mas eu não consigo me perdoar. Então, em qual medida você ama? Você se ama nessa medida? Então, vamos lá para Mateus 22, 37 ao 39. Mateus, capítulo 22, do 37 ao 39. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Glória a Deus. Mateus, capítulo 22, versículo 37, vai dizer assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo eu queria que a gente lesse junto. O segundo, semelhante a esse, é... Eita, e aí? Você está amando o teu próximo quando você se ama? Porque nós falamos, aqui teve uma série de ministrações falando sobre o amor. Amar a Deus, amar ao próximo. E agora amar você, não tem como você amar o próximo se você não se amar. Primeiro precisa existir amor por você mesmo. E aí a gente vai descobrir agora porque tem algumas coisas que eu preciso me amar. Porque quando eu me amo, também é uma forma de me proteger. Porque quando eu tenho amor próprio, eu não sou vulnerável a relacionamentos tóxicos, a ser movido pela crítica dos outros, a não me deixar magoar por aquilo que não é verdade sobre a minha vida. Porque o amor próprio leva a saber quem nós somos. Primeiramente em Deus, e Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Por que Jesus está ensinando que a gente precisa amar a Deus de todo o coração? Porque eu só consigo me amar, ter esse amor próprio quando eu amo a Deus. Porque é Deus que me ensina a me amar. Se você ainda não conseguiu desenvolver o amor próprio, é porque você ainda não conseguiu encontrar em Deus esse amor. E por não ter amor próprio e não buscar esse amor em Deus, a gente acaba transferindo essa necessidade no outro. Quem é solteiro, nos relacionamentos. Quem é casado, na dependência emocional. Nas amizades. Então Jesus está dizendo: ama o Senhor. Busca o Senhor, busca ter dele esse amor, porque quando nós temos o amor de Deus em nós, nós vamos nos amar e nós vamos amar o outro como nós nos amamos. Essa é a primeira parte. Eu preciso entender essa verdade. Mas eu preciso entender também que muitas vezes tem várias coisas que têm nos mostrado esse amor próprio de uma forma muito equivocada. E nós precisamos estar atentos a isso. Então comece a refletir qual a medida do amor que você tem por você. Porque quando eu tenho um amor próprio, eu não vou deixar que as pessoas me humilhem. Eu vou ter discernimento de amizades que são tóxicas na minha vida. Porque o índice de divórcio tem aumentado por falta de amor próprio. Porque eu busco um amor que eu só encontro em Deus no outro. E aí eu me sujeito a qualquer coisa por mendigar o amor do outro. Por quê? Porque eu mesmo não me amo. E eu acho que esse amor eu vou encontrar no outro.
Não, eu não encontro esse amor no outro, eu encontro esse amor em Deus. E Jesus está dizendo isso. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E quando você ama Ele, você vai desfrutar do amor dEle, você vai experimentar do amor dEle. E você não vai depender do amor de outras pessoas para você ser feliz. Nem para você saber sua identidade, nem para você se sentir realizado. E o que o outro falar para você não vai te atingir. Quais pensamentos você tem ao seu respeito? Se eu pudesse perguntar para você sobre você, o que você me diria? Como que você pensa que você é? Você é filho de Deus? Ou você é aquilo que as pessoas falaram que você era na sua infância? Ou você continua carregando as palavras que as pessoas disseram e às vezes é mais fácil a gente acreditar nas palavras negativas que dizem ao nosso respeito do que de fato as palavras que vão trazer sobre nós a identidade verdadeira que nós temos. E deixa eu te falar uma coisa, que eu falo com adultos e adolescentes. Nós temos a decisão de escolher se nós queremos permanecer nesse lugar que as pessoas nos colocaram ou se a gente vai permitir que o amor de Deus nos leve para o lugar que nós realmente precisamos estar. Porque as palavras não te definem. O que te define é o que Cristo fala ao seu respeito. E às vezes é mais fácil eu acreditar no que os outros falam do que o que a palavra diz sobre mim. Porque barreiras foram construídas. E eu digo para você, o nosso pensamento, ele nos domina. É tanto que lá em Provérbios 23, 7, vai dizer para nós o seguinte: porque como imagina em sua alma, assim é. Então, a forma como você pensa ao seu respeito determina não só o seu comportamento, mas também você sabia que determina a forma como as pessoas te veem? Se você quer que as pessoas te vejam de forma diferente, comece a pensar diferente ao respeito de você mesmo. Porque como nós pensamos, nós agimos. E aqui é interessante que ele fala como imagina, e aqui a gente vai falar do pensamento. Esse imaginar fala desse pensar, desse avaliar. Então, como eu penso, como eu imagino, na minha alma eu sinto e eu falo. E às vezes nós queremos que o outro nos respeite, mas nem a gente respeita a gente. Eu quero que o outro me valorize, mas nem eu me valorizo. Então aprenda. Se você não sabe, aprenda hoje nessa noite. A forma como que você se vê vai determinar as suas atitudes, o seu comportamento, mas também a forma como as pessoas vão te tratar e vão te ver. Porque quando as pessoas encontram pessoas vulneráveis, e infelizmente as pessoas vulneráveis atraem pessoas que vão machucá-las. Mas quando você encontra uma pessoa que ela entende o amor próprio, e aí a gente vai ver que também não pode ser de uma forma exagerada, ela não é uma pessoa fácil de ser ferida. E se alguém se aproximar dela com a intenção de ferir, o fato dela se amar, o fato dela saber quem ela é, vai protegê-la. E pode até mudar a vida da outra pessoa. Porque ela vai chegar até você, vai haver essa proteção, esse escudo. Essa semana eu ouvi algo que me chamou muita atenção. Uma pessoa chegou para mim, contando uma situação que está vivendo. E a pessoa falou assim, mas as pessoas me criticam, porque elas me humilham, porque elas me machucam, e eu não consigo ter raiva delas. Mas eu entendi que o mal não está em mim, o mal está no outro.
Então eu não posso mudar quem eu sou por causa da maldade do outro. E é assim que a gente precisa ver. Quando o outro vem com o mal contra você, você tem que ir com o bem, porque é o bem que existe em você. E quando você consegue perceber o amor que você tem que ter por você mesmo, você não vai se sujeitar a isso. E o seu amor vai ser cura para você e para o outro. Então entenda que o amor próprio, ele é importante. E nós precisamos refletir sobre os pensamentos que nós temos sobre o nosso respeito. Porque Jeremias 29, o Senhor vai dizer que é Ele que sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. Por isso que eu preciso amar a Deus. Porque quando eu amo a Deus, eu me relaciono com Ele. E quando eu me relaciono com Ele, Ele vai me revelar os pensamentos que Ele tem ao meu respeito. E o que as pessoas pensam ao meu respeito não vai me atingir e não vai desconstruir a minha identidade. Por quê? Porque eu sei que é o que Ele vai dizer em Jeremias 29, 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E até mesmo quando vier pensamentos que não são do Senhor na sua mente, você vai dizer, isso não corresponde àquilo que o Senhor falou ao meu respeito, e eu rejeito esse pensamento e não aceito, porque o pensamento, ele vai nos fazer sentir e vai nos levar a uma ação. Então quem controla os seus pensamentos é você, não é você que controla pelos seus pensamentos. E muitas vezes nós não saímos desse lugar, nós permanecemos. Em Romanos 12, 3, vai nos dizer. Romanos 12, 3. Não penseis de si mesmo além do que convém. Antes, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vocês. Não pense de si mesmo além do que convém, mas também não a quem. Porque tem pessoas que, por não ter amor próprio, os outros não precisam humilhar, ela mesma se humilha. Ela mesma se sujeita a situações que se autodestrói. Por quê? Porque não sabe quem é. E os pensamentos que tem ao seu respeito são pensamentos comprometidos. Por situações que viveu, por traumas que passaram, por palavras que ouviram. Quando a gente é criança, a gente acredita no que falam a nosso respeito. Mas é por isso que quando criança, a gente não consegue ter a decisão por Jesus. Porque a gente ainda acredita em tudo que fala. Mas quando a gente cresce, Jesus entra na nossa vida, Ele entra para mudar toda a história da nossa vida, mudar o nosso pensamento, mudar as nossas atitudes, mudar a nossa história. E quando Jesus entra na nossa vida, gente, o que aconteceu, Ele tem poder para curar. E quando a gente vai ver em Romanos, ele fala que nós precisamos renovar a nossa mente, transformar a nossa mente, porque é na nossa mente que está tudo. Então não pense nem além, nem aquém de quem vocês são. E nem deixe que as outras pessoas, ou os fatos, os acontecimentos venham gerar esses pensamentos na mente de vocês. Porque a palavra diz que como a gente pensa assim, é. E se você quer ser diferente, comece a pensar diferente a partir de agora. Se você é daquele que começa e não termina, e às vezes o que é que a gente fala? Quando a gente identifica os nossos defeitos, quando nós identificamos nossos pontos fracos, nós reforçamos. Ah, eu não consigo.
Eu não sei. Eu não sou capaz. Eu não vou. Eu não vou aguentar. Aí a gente começa a reforçar os nossos pensamentos. Por quê? Porque falta em nós esse amor também. Da gente se posicionar e dizer assim, não, eu não pude a partir de agora, até hoje, mas a partir de agora, com Cristo, eu posso. A história da minha família foi até aqui, e dizem que todos na minha família acontece isso, mas eu decido, a partir de hoje, eu entendi que assim como eu penso, assim é, então eu quero pensar diferente a partir de hoje, e eu declaro que a realidade da minha vida é outra, e não é a que eu vivi até hoje. Porque a palavra de Deus precisa gerar isso em nós. Jesus veio para gerar isso em nós, uma nova mentalidade. E quando a gente entende esse amor que nós precisamos ter, nós conseguimos dar esse passo. Como você se vê? Nós falamos qual a medida do amor que você tem por você, quais pensamentos você tem ao seu respeito e como você se vê quando você se olha no espelho. Se é que você consegue se olhar no espelho. Como você se vê diante das pessoas? Você se admira? Você é seu fã? Você casaria com uma pessoa igual a você? Como você se vê? E a partir de hoje, você precisa se ver diferente, sabe por quê? Porque muitas vezes nós deixamos que os nossos pensamentos, eles fossem contaminados por aquilo que o mundo diz que é bonito, que é belo, que é perfeito, que é o correto, que é o que tinha que ser. Não, você tem muitos defeitos. Não, você não é bonita, você não é bonito. Não, você é baixo. Não, você é alto demais. Não, você é gordo. Não, você é magro demais. E às vezes nós não nos aceitamos e também não aceitamos o outro. Então, como você se vê? E eu quero trazer uma palavra para você meditar. Se você tem alguma situação, algum complexo em relação a quem você é, quando você se olha no espelho. Porque foi uma das coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, nessa palavra. Eu fui atender uma pessoa e usei também essa palavra que está no Salmo 139. E eu quero que você, se você tem algum desafio de se ver, principalmente de se olhar no espelho, eu quero que você lembre dessa palavra, do Salmo 139, a partir do versículo 13, que vai dizer assim: pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que de modo... Falem comigo, o que é que vem aí em seguida? Visto que de modo... assombrosamente maravilhoso me formaste. As suas obras são admiráveis. Você é obra de Deus. E nessa hora o Espírito Santo ministrou algo muito profundo em meu coração. Ele falou assim: vocês já pararam para pensar quem vocês são? Obra das mãos de Deus. E o salmista diz que ele nos fez de maneira assombrosamente maravilhosa. E que as obras que ele faz, aquilo que ele faz é admirável. Só que nós contaminamos a nossa mente com a perfeição do mundo, com a perfeição do homem caído, onde as mulheres são bonitas se elas são sensuais, onde os homens são bonitos se eles são musculosos.
E nós deixamos que o mundo contaminasse a nossa mente, e isso foi desconstruindo o nosso amor próprio, foi desconstruindo a autovalorização da identidade de quem nós somos, obra-prima do Senhor. O Senhor me fez, o Senhor te fez da forma que Ele queria que nós fôssemos. E esse salmo precisa trazer esse entendimento em nós. Quando nós olhamos no espelho, por mais que o que há em você não te agrade, mas entenda que você é uma obra-prima do Senhor, é uma obra admirável que Ele fez. E mais lindo ainda que a gente precisa aceitar que há uma diversidade. Imagine se todos fossem iguais. E nós precisamos nos amar. Nós precisamos olhar para nós e entender quem nós somos e como foi que Ele nos fez, e Ele continua. E é interessante que o salmista ele fala assim: graça eu te dou. Então agradeça ao Senhor. Fala assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez. Obrigado porque o Senhor sonhou comigo antes mesmo de existir. Obrigado que quando eu estava lá na barriga da minha mãe, o Senhor foi me formando, e o Senhor foi ficando alegre, o Senhor se regozijava. Para ti era um prazer me tecer no ventre da minha mãe. Você já parou para pensar nisso? A alegria que Deus tinha de te formar, de cada etapa, Ele te formando, aquela célula que ia multiplicando, e você tinha saúde para se desenvolver, você teve saúde para nascer, para crescer e chegar até a idade que você chegou. Porque Ele tem cuidado de você o tempo todo, porque você é obra-prima. Você foi feito de forma assombrosamente maravilhosa. E aí ele ainda diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda uniforme, e o teu livro foram escrito todos os meus dias, cada um é escrito determinado, quando nenhum deles ainda havia. Porque Deus sonhou com você. Você existiu na mente de Deus antes de você existir na barriga da sua mãe. Antes de ser fecundado, você já existia em Deus. E Ele revelou você à terra para mostrar a grandeza e o poder dEle. E isso precisa estar em nós. Porque para nós entendermos o nosso valor e nos amarmos, nós precisamos ter essa revelação. Porque por mais que as pessoas digam o contrário, não vai nos atingir. Porque nós vamos entender quem nós somos. Amém, gente? E nós precisamos entender essa verdade. Só que existem algumas situações. Porque esse amor, ele precisa de um equilíbrio. Porque às vezes a gente vai para o extremo de não se amar, ou a gente entra no exagero. Porque o ser humano é assim, até eu achar equilíbrio só em Jesus. Não é verdade? E tem muita gente que se vê de forma, e aí eu descobri o que é. Porque não desenvolvemos um senso do eu instável. Ou a gente não se ama, ou a gente não se vê como a gente precisava se ver. Ou muitas vezes, nós temos algumas situações na nossa vida. E aí você diz assim: pastora, eu tenho que me ver dessa forma maravilhosamente, assombrosamente, admirável, feito por Deus. Sim, mas isso tem um equilíbrio. Isso não pode me fazer sentir superior ao outro. Porque aí a gente pode identificar alguns transtornos quando isso acontece. E aí, às vezes, a gente entende como isso não está bem resolvido em nós, quando a gente encontra alguém que se ama, que se aceita, que se vê de forma maravilhosamente, assombrosamente feita por Deus, começa a nos incomodar. Mas existe alguns pontos que eu queria trazer aqui, que é a questão do narcisismo. E às vezes a gente diz assim: fulano é narcisista. Só porque a pessoa está dizendo que ela é maravilhosa, que ela é, top da galáxia. Mas antes da gente descrever, gente, situações como essa, nós precisamos ter o cuidado. E eu queria trazer aqui: o narcisismo é um transtorno de personalidade.
É uma desordem de personalidade, onde a pessoa ela se preocupa em ser grandiosamente exibicionista, sentimento de indiferença em relação ao outro, ausência de empatia, incapacidade de se relacionar. E as funções próprias do seu eu estão comprometidas por essa supervalorização. Eu sou tão bom, eu sou melhor do que os outros. Existe uma superestima própria, a sua capacidade exagerada das suas realizações. E eu me considero tão bom, tão melhor do que todo mundo. E eu mereço ser elogiado. Eu mereço ser reconhecido. Eu mereço estar no pedestral. Eu chego no espelho e falo assim, nossa, eu sou tão bonito, tão bonito, tão bonito. Que ninguém é mais bonito do que eu. Aí eu chego na igreja e todo mundo é feio, bonito sou eu. Eu sou tão bom no que eu faço, tão bom no que eu faço, que não existe ninguém melhor do que eu. Esse é o equilíbrio que nós precisamos ter. Porque quando nós entendemos que nós fomos feitos por Deus, nós somos maravilhosamente feitos por Ele. Mas Ele precisa ver em nós a humildade. Eu posso chegar no espelho, e eu faço isso há dias. Eu me olho e digo assim, nossa, eu sou linda demais. O povo chega para mim e fala assim, pastor, é difícil ter cabelo cacheado. Eu falei, não. Eu amo meu cabelo. Porque eu digo assim, Senhor, se eu quiser escovar, eu escovo, ele fica liso. Então eu tenho o privilégio de ter as duas versões do mesmo cabelo. Quem tem cabelo cacheado aí? Fica a dica. Então é você entender isso. Deus te fez perfeito. Mas existem situações na nossa vida e que nós precisamos entender que esse amor próprio deve nos conduzir a um cuidado. E nós precisamos ser um lugar importante na nossa rotina e na nossa vida. Eu acho que os pastores também podem concordar comigo que na maioria das vezes a gente atende pessoas que cuidam de todo mundo e esquece de si mesmo. Isso você está desvalorizando você. Você não está reconhecendo quem você é para Deus. Quão precioso você é para Ele. Então, uma outra coisa do amor próprio é eu entender o meu lugar. Eu tenho que ter espaço para mim. Se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar do outro? E deixa eu te falar, se você é do tipo de pessoa que quer fazer tudo para todo mundo, você vai morrer e todo mundo vai ficar. E que adiantou você não ter tempo para você? A Bíblia ensina que nós precisamos amar o outro como a nós mesmos. Eu quero ter tempo para o outro, mas eu quero ter tempo para mim. E essa parte do autocuidado, ela precisa ter tão forte com a gente. Porque em 1 Coríntios 6:12, vai nos dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Você gostaria de morar numa casa desleixada? Você gostaria de morar numa casa onde não há cuidado? E como você se vê como casa do Espírito Santo? Deus te fez perfeito. Mas sabe por que Ele te fez perfeito? Porque um dia Ele ia morar dentro de você. E Ele fez. Sabe com quem aqui já tem uma casa própria e você sonhou com uma casa própria? Ou você não é a casa própria, mas você sonhou com uma casa, você projetou ela e falou assim, eu quero morar numa casa de andar. Eu quero morar numa casa de piscina. Eu quero morar numa casa que tenha janela que entre a claridade do céu, do sol, dia de sol. Eu quero andar. Foi assim o Espírito Santo quando Ele te fez. Eu quero habitar num corpo que seja bem cuidado. Eu quero habitar num corpo que se ama. Eu quero habitar num corpo que se valoriza. Eu quero habitar num corpo que se importa. Então, nessa manhã, nessa noite, o Espírito Santo te trouxe para esse lugar.
para te dizer que o amor próprio começa a partir do momento de que você entende o quão importante você é. O quanto Ele te fez e por que Ele te fez. E se tem uma coisa que o Espírito Santo tem me confrontado, é isso. O autocuidado. Porque para a construção do amor próprio eu preciso primeiro entrar no autoconhecimento, saber o que eu penso de mim mesmo, saber quem eu sou, como eu me vejo, e se eu tenho alguma dificuldade de como eu me vejo, eu preciso buscar ajuda. Se eu tenho dificuldade de aceitar quem eu sou, eu preciso buscar ajuda. E aí é nesse autoconhecimento que eu começo a perceber quais são os meus desafios. E depois que eu descubro esses desafios, essas imperfeições, eu preciso aceitar quem eu sou. E aí a gente entra na autoaceitação. E às vezes a gente aceita o outro, mas a gente não consegue nos aceitar. Porque a gente vive pautado no que o externo determina. Mas nessa noite o Espírito Santo quer dizer para você que o que está dentro de você é o que determina quem você é. E aí você precisa pedir a Ele, Espírito Santo, desenvolve em mim essa autoaceitação. Espírito Santo, trabalha em mim, porque eu sei que o perfeito é só o Senhor. Mas eu quero viver essa realidade de amor próprio. E o terceiro é o autocuidado. Eu não sei se eu já falei aqui com vocês, mas eu acho que alguém já ouviu falar sobre isso. Eu fui muito confrontada quando o Espírito Santo perguntou assim para mim: se você tivesse um carro, você colocaria uma gasolina adulterada no seu carro? Eu falei, não. Se você recebesse um vídeo no seu telemóvel e você soubesse que esse vídeo tem um vírus, você abriria? Eu falei, não. Claro que não. Ele fez, por quê? Eu falei, ia prejudicar, ia comprometer meu telemóvel. Ele fez assim, porque vocês comem coisas que destroem vocês. Quem é mais importante, o seu carro? O seu telemóvel? Ou você para mim? Nós precisamos cuidar de nós. E muitas vezes nós estamos vivendo numa geração de tantas doenças, de tantas enfermidades, mas nós só estamos colhendo o que nós estamos plantando. Nós sabemos que a Coca-Cola, ela destrói o cálcio dos nossos ossos, mas é tão prazerosa e a gente não consegue largar ela. Mas ela está te destruindo. Tem certos alimentos que nós comemos que destrói o nosso fígado, nos leva para o sobrepeso, mas é tão prazeroso, a gente não quer abrir mão. E aí quando a gente olha no espelho, a gente não consegue ver a perfeição do que Deus fez. Então que o amor próprio venha gerar isso em nós. Venha nos fazer olhar para nós e dizer, como que eu estou cuidando de mim mesmo? A sua vida é mais importante do que qualquer outra pessoa. Porque enquanto você não for importante, você não vai buscar se conhecer. Você não vai se aceitar e você não vai cuidar de você mesmo. Tem mães e pais que deixam tudo para cuidar dos filhos. Seus filhos vão crescer e vão embora, e você? Não se cuide por causa do outro. Não vista uma roupa bonita para mostrar ao outro. Se vista uma roupa bonita porque você se valoriza e você se vê bonita, você se vê bonito e você se sente bem com você mesmo. Isso é amor próprio. Você tem? Se coloque no seu lugar, de pé. Feche seus olhos.
eu queria que você pensasse naquilo que o Espírito Santo ministrou no seu coração nessa noite. Se você está aqui, é porque Ele queria falar isso com você. Ele quer que o Salmo 139 te mova, entendendo a perfeição de quem Ele te fez. Se algumas atitudes suas, porventura, comprometeu a grandeza, a beleza que Ele te fez, Ele quer te convencer nessa noite e Ele quer te dizer assim: eu quero te transformar. O Espírito Santo quer trazer, entrar em teu coração e fazer com que essa verdade que foi falada da palavra dele, ela seja tão forte no teu coração, que as pessoas, o que as pessoas dizem, o que as pessoas pensam, não vão mais determinar quem você é, o amor próprio que você precisa ter de você mesmo. Se por acaso nessa noite o Espírito Santo trouxe ao entendimento de coisas, de palavras que você ouviu, de coisas que você viveu, de relacionamentos que te machucaram e te fizeram desconstruir o amor que você precisa ter, a valorização que você precisa ter, lembra da palavra. Ele te fez. E quando Ele te descia no ventre da tua mãe, Ele foi dizendo: olha, eu quero essa pessoa nessa altura, porque é a medida certa do que eu tenho para derramar na vida dele, na vida dela. Eu quero essa pessoa com o cabelo dessa forma. Deixa o Espírito Santo te curar. Deixa o Espírito Santo restaurar a visão que você tem de você mesmo. E Ele está dizendo nessa noite: eu estou aqui para te tocar, eu estou aqui para te curar, eu estou aqui para restaurar a sua identidade, eu estou aqui para desconstruir o que foi construído, que não corresponde a quem você verdadeiramente é. Comece a orar e dizer: Espírito Santo, me toca. Espírito Santo, entra na minha vida. Espírito Santo, toca a minha mente e traz a revelação plena. Tira de mim toda barreira, tira de mim, Senhor, toda marca de trauma, Senhor, que desconstruiu a imagem que o Senhor quer que eu tenha de mim mesmo, o amor próprio que eu tenha. Se você é daquele tipo de pessoa que faz tudo para todo mundo, a partir de hoje se posicione. Diga: Senhor, eu quero ser a pessoa importante para mim. Senhor, eu quero ser a pessoa com quem eu me preocupo e eu quero o melhor. Senhor, eu quero me conhecer, me mostra quem eu sou. Eu fui confrontada em muitas coisas essa semana, quando o Espírito Santo foi me mostrando como eu me vejo. Então deixe que o Espírito Santo, Ele também te toque nessa noite, porque Ele quer que você saia desse lugar transformado. Ele quer que você saia daqui não da mesma forma, mas de uma forma que quando você se olhar no espelho, você possa ver que a imagem dEle está sendo refletida através do que você vê, porque é assim que Ele quer que você veja. Eu oro, Espírito Santo, para que o amor do Pai seja derramado pelos corações, ó Pai, que precisam ser curados nessa noite, que precisam ser restaurados na sua identidade, no amor próprio, no se importar consigo mesmo, ó Pai, porque nós sabemos e nós aprendemos essa noite, ó Pai, que quando nós não temos amor próprio, nós nos submetemos, ó Pai, a situações autodestrutivas, e não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor vem buscar uma igreja curada, o Senhor vem buscar uma igreja restaurada, o Senhor vem buscar uma igreja imaculada, uma igreja, ó Pai, cheia da Tua glória, uma igreja, Senhor, que vive novidade de vida, que é o que o Senhor tem para nós. E eu ministro em cada coração, ó Pai, que se há algum coração nesse lugar, ó Pai, que foi gerado morte por palavras ditas, palavras malditas, ó Pai, sobre a vida deles, que haja vida do Senhor, que haja cura do Senhor, que haja restauração do Senhor. Porque, ó Pai, essa desconstrução, ó Pai, do amor próprio, nos impede de romper, nos impede, Senhor, de viver aquilo que o Senhor tem para nós. E muitas vezes nos leva ao lugar, ó Pai, de mendigar o amor dos outros,
de entrar no lugar da dependência emocional. Eu oro, Espírito Santo, porque se há alguém nesse lugar aqui, nessa condição, que o Senhor o tire dessa condição nessa noite, em nome de Jesus. Nos leva, Senhor, a conhecer o Teu amor. Porque o Senhor Jesus falou para nós que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E depois nós vamos amar o outro como nós nos amamos. Nos ensina a nos amar, Espírito Santo. Nos ensina, Espírito Santo, a nos conhecermos. Nos ensina a nos aceitarmos. E nos ensina a cuidar de nós. Entendendo que nós somos templo, morada do Espírito Santo. E o Senhor nos projetou como o maior arquiteto que o Senhor é, na medida exata que cabia o Senhor dentro de nós. Restaura esse amor em nós. Restaura esse amor em nós. Que o Teu amor nos basta. O Teu amor nos cura, o Teu amor nos restaura, o Teu amor nos transforma. Por isso nos toca com esse amor, Senhor. Nos leva a ver da forma como o Senhor nos vê. Desconstrói em nós tudo que o mundo tentou colocar em nós, para corromper a tua semelhança em nós, a Tua imagem em nós. Porque nós somos filhos. E os filhos parecem com o Pai. Eu queria que você declarasse com a mão no seu coração: Pai, nessa noite eu entendi que eu preciso Te amar, para que o amor próprio possa ser evidente em mim. E eu Te peço, Espírito Santo, entra no meu coração, tira tudo aquilo que precisa ser tirado, restaura o que precisa ser restaurado e traz convicção da feitura maravilhosa que eu sou. Eu entendi que o Senhor me fez de forma assombrosamente maravilhosa. E eu sou feitura do Senhor. E todos os Teus feitos são admiráveis. Por isso, eu declaro que eu sou admirável. Eu me amo, eu me admiro, eu me aceito. Eu vou, a partir de hoje, cuidar de mim como eu preciso cuidar, porque o Senhor mora em mim. E eu quero que eu seja uma casa que Te agrade, em nome de Jesus. Amém. Poderíamos ir embora sem fazer uma oração. Existe no nosso meio alguém nessa noite que está aqui, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. E nessa noite entendeu que você ainda não se vê com esse amor próprio, mas que você percebeu também que esse amor,
ele é gerado em nós através do amor de Deus. E eu só conheço o amor de Deus quando eu conheço Jesus. Quando eu deixo que Ele entre na minha vida, Ele seja o Senhor da minha vida, Ele faça morada no meu coração. Tem alguém aqui nessa noite que quer fazer essa oração, entregar a sua vida para Jesus? Se tem, erga uma de suas mãos onde você estiver, para nós orarmos por você. Não há ninguém que queira, nesse momento, fazer essa decisão. Nesse momento tem alguém no nosso meio que um dia caminhou com Jesus. Mas hoje você diz assim: Senhor, eu quero voltar a sentir esse amor. Eu quero voltar e pedir que o Senhor restaure a minha vida. Um dia eu fiz isso. Eu tinha um relacionamento com o Senhor e decidi ir para outros lugares. Mas teve um dia que a saudade era tão grande, porque não tem como a gente não sentir saudade. E eu falei: Deus, eu quero voltar. Não dá mais para ficar longe do Senhor. Tem alguém aqui nessa noite também nessa condição? Se tiver, levante uma de suas mãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu gostava que você viesse aqui à frente para orarmos por você. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Essa é a melhor decisão que você tomou. E eu declaro sobre a sua vida, assim como a minha vida nunca mais foi a mesma a partir daquele dia, a sua vida a partir de hoje não será a mesma. E você viverá coisas que você ainda não pensou, você ainda não sonhou e você não imaginou a viver. Porque o Senhor, Ele tem um propósito muito grande com a sua vida. Ele quer restaurar esse amor em você. Ele quer te curar de tudo que você viveu. E Ele quer tirar de você. Ele já está fazendo isso. Tudo que tem te impedido de viver os grandes planos que Ele tem para a sua vida. Porque quando você estava sendo formada no ventre da sua mãe, Ele já tinha estabelecido todas as coisas. E não importa o que você passou, não importa o que você viveu, não importa porque você deixou. O que importa é que hoje você decidiu refazer a sua rota. E Ele te toma pela mão nessa hora. E da mesma forma, como ela está te abraçando, o Senhor, Ele está te abraçando nessa hora. Ele está restaurando em você o amor de pai, a paternidade. Ele está ministrando sobre a sua vida o quanto Ele te ama. E Ele está tirando da sua mente toda a palavra contrária declarada sobre a sua vida. Toda palavra que foi declarada que você não iria romper, que você não iria chegar, que você não iria fazer, o Senhor está tirando da sua mente agora em nome de Jesus. Ele está curando a sua mente. Ele está curando o seu coração. E Ele está escrevendo uma nova história. Ele está fazendo nova todas as coisas. E mesmo que você queira voltar atrás, você não vai conseguir, porque Ele está entrando no teu coração de uma forma como nem você imaginava. Pai, eu entrego a Ti a vida dessa moça diante do Senhor. Eu declaro selado, ó Pai, a decisão que ela toma nessa noite. Eu oro ao Pai para que nenhum intento das trevas venha tentá-la tirar dos teus caminhos novamente. Mas que ela permaneça firme, assim como o Senhor me sustentou, ó Pai, nesses 16 anos. Que o Senhor possa sustentá-la, ó Pai, em todo o tempo a partir de hoje. E que ela seja, ó Pai, instrumento em Tuas mãos para gerar cura na vida de outras pessoas, da mesma forma como o Senhor está começando a cura na vida dela. Eu declaro que a família dela não será a mesma. Eu declaro que onde ela pisar as plantas dos pés dela, ó Pai, a Tua presença irá com ela.
Ó Pai, mesmo quando ela tentar voltar, ó Pai, a lugares, eu creio, Espírito Santo, que o Senhor irá guardá-la, o Senhor irá proteger os seus passos. Porque, Pai, ela é muito preciosa para o Senhor. E o Senhor tem grandes planos para fazer através da vida dela. E que não se apague, ó Pai, o anseio pela Tua presença. E que o Senhor possa fazer reacender nela, ó Pai, um amor como ela nunca sentiu pelo Senhor. E eu declaro, ó Pai, revelação da Tua palavra sendo evidenciada na sua mente. Eu declaro uma paixão pela Tua palavra, ó Pai, por conhecer a Tua palavra, por declarar a Tua palavra. Eu declaro a autoridade do Senhor sobre a vida dela, ó Pai, para que ela seja profeta do Senhor aonde ela passar, ó Pai, para a glória do Teu nome. Por isso, guarda a vida dela. Nós selamos, ó Pai, essa decisão dela nessa noite. Em nome de Jesus. Olha para mim. E repete essa oração. Senhor Jesus, nessa noite, eu entendi que a minha vida pertence ao Senhor. Me perdoa pelos caminhos que eu trilhei, pelas palavras que eu falei, pelas atitudes que eu tive, que não agradou o Senhor. Mas nessa noite, eu decido que andarei contigo para o resto da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos fazer uma festa para você, assim como também tem uma festa no céu. Nós vamos contar até 3. E no 3 você vai olhar para ser recebida pela família de Deus. Amém? 1, 2, 3. Tempo todo, Deus é bom. Pai, obrigado pela Tua bondade. Obrigado pela Tua fidelidade nas nossas vidas. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu amor, ó Pai, que nos constrange. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina, que nos direciona e que nos transforma. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor desse culto, ó Pai, nos leva em paz para as nossas casas. E que a Tua palavra, ela continue, ó Pai, ecoando no nosso coração. E que a Tua transformação, ela continue acontecendo na nossa vida. E que nós venhamos a pegar as verdades da Tua palavra, entendendo, ó Pai, quem nós somos em Ti, ó Pai, e não deixando que o inimigo venha roubar de nós, venha desconstruir em nós a identidade que nós temos no Senhor. Por isso, leva os teus filhos em paz para casa, debaixo da Tua poderosa mão, ó Pai, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Tem homem nesse lugar? Amanhã tem culto Máximos. Então esteja aqui. E domingo nós temos o culto. E o pastor João já vai estar no culto domingo. Amém? Glória a Deus. Você que está em casa nos assistindo, glória a Deus pela sua vida. Que Deus continue abençoando a sua vida cada mais de forma poderosa. Em nome de Jesus. Sua face sobre